Então, eu queria que o réu esclarecesse qual era concretamente o fundamento que o réu tinha para poder alegar fraudes, que havia fraudes nas eleições, fraude nas urnas eletrônicas e que os ministros do TSE, citados nominalmente, à época os ministros do Supremo, que faziam parte do TSE, do ministro Barroso, o ministro Fachin e eu, estariam direcionando as eleições. Vamos lá. A questão da desconfiança, suspeição ou crítica às urnas não é algo privativo meu. Eu poderia citar vários nomes, citaria apenas alguns aqui. O senhor Flávio Dino, em 2012, quando ele perdeu a eleição, ou 2010, quando ele perdeu a eleição para o governo do Maranhão. Ele diz, eu teria um vídeo, mas foi indeferido o pedido, mas no vídeo está o seguinte: hoje eu tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, ser melhor auditado, que é o sistema das urnas eletrônicas. E depois, o senhor acredita que houve fraude? Houve várias modalidades. Palavra do senhor Flávio Dino. Depois também, curiosamente, uma outra inserção no horário eleitoral gratuito do senhor Carlos Lupe. Por que, curiosamente? Foi ele que entrou com uma ação no TSE pela minha inelegibilidade, por crítica às urnas eletrônicas. Ele falava em fraude. Mas numa dessas inserções, aproximadamente 30 segundos, que até hoje está no Facebook dele, ele termina dizendo o seguinte: sem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Repito a Vossa Excelência, até hoje isso está lá no Facebook do senhor Carlos Lupe. Eu batalhei muito na Câmara, desde 2012, pelo voto impresso. Consegui aprová-lo em 2015 para 2016. A senhora Dilma Rousseff vetou, a proposta voltou para o Congresso, só na Câmara nós derrubamos o veto, com votos do PT, inclusive. No Senado, algo parecido, também derrubamos o veto. Fiquei feliz que teríamos, em 2018, o voto impresso. Eu não lembro se eu pedi audiência ou o ministro Fux me convidou. Eu fui conversar com ele sobre essa questão. E ele mostrou para mim que 5% das sessões eleitorais do Brasil teriam o voto impresso. Por que 5%? Porque não tinha recurso para mais coisa. E, com o tempo, ia chegar a 100%. Fiquei muito feliz, agradecer ao ministro Fux, me tratou muito bem. Mas, infelizmente, logo depois, por 8-3, o Supremo Tribunal Federal declarou o voto impresso como sendo inconstitucional, porque a impressão do voto poderia ferir a segurança das eleições. Bem, então tivemos o voto normal em 2018. Elegi presidente, não tinha quem botar na presidência, poucos nomes tinha para botar na presidência, acabei montando o ministério e nós aqui, com pessoas competentes, sem o critério político partidário para botar as pessoas lá, fizemos um ministério que é reconhecido por grande parte da população como um ministério excepcional. Fizemos muita coisa. Lei da Liberdade Econômica, o PIX, Água para o Nordeste, Bolsa Família, triplicamos o seu valor, marcos, entre tantas outras coisas. A questão do armamento também, apesar de ser acusado de ser um armamentista visando a violência diminuiu quase 30% entre o governo anterior e o meu governo, tendo de vista a política de armamento. Bem, outra coisa importante também, onde comecei a criar inimizades cada vez maiores, desde o começo do meu mandato, foi na escolha de pessoas para compor aqui bancos oficiais estatais. Só falar de duas estatais só. Porto de Santos dava um prejuízo de 500 milhões por ano, entreguei com lucro de 500 milhões. Então, esse 1 bi ia para algum lugar, para algum ralo, ganhei inimizades por aí. Uma outra, para ser mais rápido, Itaipu Binacional. Chegamos lá, botei o senhor Silvio Luna como presidente da estatal e, ao longo de 4 anos, nós reduzimos a tarifa em dólar de 45%. E uma empresa que era conhecida apenas por gerar energia, o que ela fez a mais? Fez a segunda ponte com o Paraguai, uma ponte com 170 metros de vão. Começamos a fazer a segunda ponte de Porto Mutinho. Alongamos em 600 metros o aeroporto de Foz do Iguaçu. Mais ainda, atendemos com pequenas obras de infraestrutura mais de 50 municípios no entorno da bacia. Asfaltamos a Transboiadeira
43 quilômetros. Fizemos o acesso aos aeroportos. Ou seja, sobrou dinheiro para fazer muita coisa lá. E, obviamente, isso, no passado, a tarifa era cheia e nem obra era feita e era usado à vontade esse recurso. Por que à vontade? Porque é uma empresa que não é auditada pelo TCU por ser binacional. O que os conselhos decidem, está decidido e ninguém toca mais no assunto. Então, quando a gente começa a tapar os ralos da corrupção, aparece uma enormidade de pessoas que vão contra a gente. Eu não cortei recurso para a imprensa por ser malvado. É que eu fui o único presidente, senhor ministro, o único que tinha um teto de gasto pela frente. Eu não podia gastar mais do que aquilo, diferentemente do que acontece agora, do que acontecia antes de mim. Ganhei também, então, uma antipatia enorme da imprensa contra a minha pessoa. E também a questão das pautas dos costumes, né? Eu sou católico, minha esposa é evangélica, e eu sempre preservei a família e a inocência de criança em sala de aula. Mais um foco de atenção contra a gente.